E aí, olá, meu nome é Rielson Fragoso, sejam bem-vindos, mas venham na maciota, certo? Ah, vamos para mais um vídeo de questões da banca COSEAC, né? Parte 2, digo agora é outro. Mentira, é o mesmo. Focado aí no concurso do SECTRAN de Maricá, né? Para agente municipal de trânsito, principalmente nesse cargo aí que tá concorrido pra caramba, né? Se gostar do vídeo, deixe seu like. Se não gostar, também não é uma democracia. Inscreva-se, beleza? Sugestão, novamente, sempre, não só para os meus vídeos, né? Para qualquer vídeo de resolução de questões, qualquer disciplina. Sempre antes da resolução, você pause o vídeo e tente você mesmo resolver a questão, ou pelo menos dar uma refletida sobre ela, tá? Aí depois você conferir a resolução. Assim, seu estudo vai ser muito mais eficiente e produtivo. Vamos dar uma analisada no edital. Olha, com base no último vídeo, ficou faltando unicamente a gente fazer regra de sociedade e regra de três compostas. Todo o resto a gente viu lá, mesmo que somente em uma questão, tá? Sequências lógicas, teoria dos conjuntos. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer mais conjuntos, que teve pouco lá. Diagrama de Venn. Problemas sobre as 4 operações fundamentais da matemática. Isso aqui a gente vai ver mais um pouco em aritmética e problemas hoje. A análise combinatória a gente fez, princípio da casa de pombos fez também, tá? Então, todas essas outras partes do edital a gente já viu. Agora, para fechar mesmo, que está faltando a regra de sociedade e regra de três composta, tá? E nessas duas, tem uma observação. A fonte, que eu vou deixar no link aí na descrição, eu peguei foi lá no que concursos, né? Os filtros que eu apliquei foi banca, escolhi pela banca, né? Banca COSEAC. Questões das disciplinas de matemática e raciocínio lógico. Só filtrei isso, não filtrei mais nada. Nem nível, nem nada. Apareceram 113 questões de 2023 a 2028, ó. 2023 a 2008. E dentro dessas 113 questões, eu só achei uma de regra de sociedade e uma de regra de três composta, tá? Mas está no edital, então pode ser e caia, né? Mas se você apostar, teria uma chance pequena aí, né? Mas aí a gente, com esse vídeo aqui, vai completar e vai fechar o edital, tendo visto pelo menos uma questão de cada tópico do edital. Tá bom? Vamos lá. Começar as questões de aritmética e problemas. Pedrinho é um menino muito esperto. Ele propôs um desafio para sua irmã. O desafio consistia em adivinhar um número mediante algumas operações matemáticas. Então ele disse: faça o quadrado do número. Multiplique o resultado por 3. Adicione ao resultado 5. Divida o resultado por 2. O resultado é 16. No desafio de Pedrinho, só eram aceitos números positivos. Dessa forma, o resultado encontrado pela irmã de Pedrinho foi... Bom, vamos lá. Como somos muito criativos, nós vamos chamar o número desconhecido de x. Daí, vamos seguir as imposições que Pedrinho nos fez. Ele pediu para que a gente eleve esse número ao quadrado. Beleza. E depois, ele pediu para que a gente multiplique esse resultado por 3. Obedientes que somos, fizemos. A esse resultado, vamos adicionar 5. Vimos? E esse resultado aqui, ó, dessa soma, tem que ser dividido por 2. Beleza? Divida o resultado por 2.
E isso tudo é igual a 16. Que número é esse? Ora, agora é só resolver a equação. Sem mistério. O mistério estava aqui, ó, naquela visão. Você está com a informação em português e eu estou apontando aqui para a tela como se você estivesse vendo a minha mão. Você está com a informação em português e você quer passar ela para matemática. É isso. O erro que podia acontecer era que a partir daqui acabou, tá? Agora vamos elaborar isso aqui. Vamos passar esse 2 que está dividindo para lá, multiplicando, né? Ou multiplicar os dois lados por 2. Então, x ao quadrado vezes 3 mais 5 igual a 32. Vamos tirar 5 dos dois lados, ou jogar esse 5 para lá, negativo, né? 3x ao quadrado igual 32 menos 5, 27. Concorda ou não concorda? Beleza. Agora a gente divide os dois lados por 3. Corta aqui. X ao quadrado igual a... Aqui dá o quê? 27 dividido por 3 é 9, né? Aqui, ó, o x está elevado a 2. Eu quero isolar ele, deixar só o x. Eu jogo essa potência para lá, só que ela inverte a operação, né? Aqui está a potência, vai para lá raiz. No caso, uma raiz de índice 2, porque essa potência tem índice 2. Beleza? Então, x é igual a raiz quadrada de 9. Aí lembra aqui, ó. Daqui tu tem que menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Da mesma forma que 3 vezes 3 também é igual a 9. Mas ele fala, ó, Pedrinho só aceita número positivo. Então, isso só pode ser 3. Certo? Ele não aceita esses aqui. Não aceita número negativo. Então, x só pode ser 3. Beleza? Então, o número pensado aí foi o número 3, gabarito letra D. Vamos lá. Continuando questões de aritmética e problemas. Dividindo 5 por 7, me ajuda aí, 98º, é correto isso? 98º algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula é? Basicamente é isso aí que você pensou mesmo. Você vai dividir o 5 por 7. Até aqui, sem nenhum mistério, correto? Dividendo é menor que o divisor. Então, não dá para dividir. Tem que começar colocando 0 e vírgula aqui e acrescentar um 0 aqui. Isso aí é o passo a passo do algoritmo da divisão, beleza? Agora é possível dividir. Então vamos começar. 7 vezes 7 é 49, é o que mais se aproxima dos 50, certo? Para 50 falta 1. Beleza. Continuamos a divisão. Ele quer o algarismo lá na posição 98 da expansão decimal. Ou seja, a expansão decimal está o quê? Depois da vírgula. Aqui a gente achou o primeiro. Ah, tem que ir até o 98. Ó que divertido. Tu vai calcular isso aqui até o 98. Eu não. Você, se quiser, é contigo mesmo. Se tiver folha para isso, a gente vai ver que não precisa chegar até lá, né? E dá um raciocínio simples. Beleza. Já deu uma desanimada, mas vamos continuar. Vamos ver o que dá aqui. 10 dividido por 7 vai dar 1, né? 7 vezes 1, 7. Para 10, faltam 3. Continuo. 30 dividido por 7. 7 vezes 4, 28, né? Sobra 2. 7 vezes 2, 14.
sobra 6. 7 vezes 8, né? 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 7 vezes 5, 35. Sobra 5. E não continuarei mais, tá? Eu já vi que aqui, ó, vai voltar a repetir. Vamos só por desencargo? 7 vezes 7, 49. Sobra 1. 7 vezes 1, 7, sobra 3. Perceba, ó, que está voltando o padrão aqui. Então, estou diante de uma... Exatamente, de uma dízima periódica. Tá? Então, a partir disso, acabou. Agora eu já sei que eu não preciso calcular isso aqui até o algarismo 98, tá? Eu nem precisaria calcular de fato, né? Se eu já identifiquei pelo menos a repetição, era só ficar repetindo até chegar lá. Mas você não precisa fazer isso. É só você contar de quanto em quanto tempo o padrão se repete, de quantos em quantos algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 algarismos eu tenho um padrão, certo? Então, eu vou dividir o número 98 pela quantidade de algarismos do padrão, do período de repetição, certo? Do período que se repete. É 6. E aí eu vou ver com essa conta, o que essa conta vai me dizer? Lembra, toda conta conta uma história, certo? Não é conta à toa. Ela vai me dizer, essa conta vai me dizer quantos períodos desse cabem dentro do número 98. Tá bom. Tá dizendo. 9 dividido por 6. 6 vezes 1, 6. Sobra 3, desce 8. 6 vezes 6, 36. Resto 2. Eu paro aqui. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho o número de vezes que esse período vai se repetir de maneira completa. E quando ele terminar a 16ª repetição, vão sobrar 2 algarismos. Então imagina aqui, ó, eu estou na 16ª repetição desse meu período. Ele acabou aqui. Ele acabou aonde? Ele acabou no algarismo 96, certo? E 6 vezes 16 vai dar 96. Duvida? Ó, 6 vezes 6, 36. Certo? Vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então, o meu período completo ele acaba no algarismo 96. Depois ele anda mais 2. 97, 98. Então, o algarismo que ocupa a posição do número 98 é o número 1. O gabarito letra B. Mais uma de problemas aritméticos. Pedro possui somente notas de 2, 5 e 10 reais. Ele tem 27 reais sem contar a única nota de 10 reais que possui. E tem 12 reais em notas de 2. A quantidade de notas que Pedro possui é... Então, quem é minha incógnita, o que eu quero saber? A quantidade de notas. O que ele me informou? E Pedro só tem nota de 2, de 5 e 10. O que mais que ele disse? Ele disse que ele tem 27 reais sem contar a única nota de 10. Então ele tem uma nota de 10. Beleza. E ele tem 12 reais em nota de 2. Tá. Então olha só. Ele tem 12 reais em nota de 2. Então você concorda que ele tem 6 notas de 2? E 6 vezes 2 é 12? Apertamos a mão aí? Beleza. Então, o mistério agora está nas notas de 5. Só que também não tem tanto mistério assim, né? E veja bem, ele disse que
Pedro tem R$27 sem contar com a nota de 10. Então a gente separa a nota de 10 aqui, esquece ela. Ó. Tem R$27 sem contar a nota de 10. Então, quais são as possibilidades? Agora restam notas de 5 e notas de 2. Ele só tem nota de 2, nota de 5 e nota de 10. Ele tem uma de 10. Eu já sei que ele tem 6 notas de 2. E eu sei que essas notas de 2 mais as notas de 5 tem que dar R$27. E ele tem R$27 sem contar de 10. Então, só contando as de 2 e as de 5. Se só contando as de 2 e as de 5, e ele já tem R$12 em notas de 2, sobra R$15 para completar os de 27, né? E esses R$15 vão ser de notas de 5. Ora, e R$15 em notas de 5 são 3 notas de 5. Tá? Então, ó, ele tem uma nota de 10 mais 6 notas de 2 mais 3 notas de 5. Então, ele tem 1 mais 6 mais 3. E dá 10. Beleza ou não? Gabarito letra C. C de concorda ou se concorda? Fechando aqui os problemas aritméticos. Essa questãozinha aqui é bem legal. Presta atenção. A soma de todos os números ímpares entre 0 e 1000 é... Exatamente. Começa a contar aí agora. 1 mais 3 mais 5 mais 7. Perdeu a conta? Então, claro que você não vai fazer isso, né? Mas vamos primeiro por partes. Vamos descobrir primeiro quantos números ímpares tem, né, nesse intervalo dado. Você concorda que se o intervalo começasse do 1 ao 1000, eu teria 1000 números, certo? Se eu dou um intervalo de 1 a 3, por exemplo, quantos números eu tenho nesse intervalo? Perceba a pergunta. Eu não quero saber a diferença entre 1 e 3. Eu quero saber quantos números tem no intervalo de 1 a 3. É diferente. A diferença seria isso aqui, ó. 3 menos 1. A diferença é 2. Ou seja, do 1 para chegar ao 3, eu ando 2 números. 1. Aqui, ó. Do 1 para o 2. Do 2 para o 3. Agora, quantos números tem nesse intervalo? A história é outra. Se eu for incluir os extremos, esse tipo de pergunta inclui os extremos. Correto? Quero saber quantos números tem aí. Então, eu faço sempre o maior menos o menor mais 1. Sempre isso. 3 menos 1, 2. 2 mais 1, 3. Quantos números eu tenho aqui? De 1 a 3. Tem 1, 2 e o 3. Claro, né? Considerando os números naturais, né? Se fossem números reais, por exemplo, eram infinitos. Mas, enfim. Se ele está falando de paridade, ele está falando de números naturais, obviamente. Então, cuidado aqui, tá? Então, se de 1 a 1000, eu apagar isso aqui. De 1 a 1000, eu teria 1000 números, né? Então, eu começo contando. 1, 2, 3, 4. Começando a contar do 1, a conta bate certinho onde eu parar. Onde eu parar vai ser igual ao número de números que eu contei, certo? Se eu contar do 1 a 3, eu contei 3 números. Se eu contar do 1 ao 10, eu contei 10 números. Beleza? Então, se eu começar do 0, eu vou ter contado 1 a mais. Então, eu vou ter 1001 números. Só que perceba, do 1 ao 1000, eu bato 1000 números certinho. A cada número, eles vão alternando. Eu comecei no ímpar, o próximo é par. Aí, depois desse par, vai vir um ímpar. E assim vai, até 1000. Perceba que vai bater certinho. 500 pares, 500 ímpares.
nesse intervalo de 1 a 1000. Agora, no intervalo de 0 a 1000, eu vou ter um par a mais. Beleza? O 0 é par, nesse caso. Então, isso significaria 501 pares e 500 ímpares. Como para mim o que importa é o número ímpar, então isso começar no 0 ou no 1, nesse caso aqui não está fazendo diferença, tá? Então, eu fiz essa comparação do intervalo 1 ao 1000 para ficar mais fácil, estabelecendo a contagem, né? Que a gente sempre começa a contar do 1, a gente não começa a contar nada do 0. Eu tenho 0, 1, 2 canetas, né? Aí eu tenho o quê? 3 canetas? A gente começa a contar do 1. Então, eu descobri quantos ímpares tem nesse intervalo dado. Tem 500 ímpares. Qual que é o primeiro? É o 1. Aí vai o próximo, o 3. O próximo, 5. Eu tenho uma progressão aritmética aí de razão 2, certo? Aí vai, ó, 995, 997, 999. Beleza? Então tem uma progressão aí, uma sequência finita com 500 termos de razão 2, né? Só de números ímpares. Beleza, então eu tinha que saber progressão aritmética, aquelas fórmulas de progressão aritmética para resolver. Ajudaria, né? Ele quer o quê? A soma de todos os números. Você definiu a sequência. O difícil estava aqui, talvez, em fazer esse raciocínio aqui. Você definir quantos números tem, né? Quais são eles, enxergar essa sequência daqui, para aí você cair numa progressão aritmética, onde você conhece a razão, você conhece o número de termos, você conhece o primeiro termo, conhece o último, aí é só você aplicar a fórmula da soma, né? A fórmula da soma de uma PA. É o número de termos, vezes o primeiro termo mais o último, dividido por 2. Então pode ser, talvez, que ele considerem, que a banca considere uma PA como um problema aritmético, tá? Como um problema aí mais fundamental. Então não sei. Precisava saber a fórmula para resolver isso? Não necessariamente. Você pode deduzir daqui. Mas aqui acabou. Aqui você joga esses números na fórmula e você vai achar seu resultado. Deixa eu botar isso para cá e fazer uma coisa aqui, ó. O que você poderia pensar também, caso você não lembrasse da fórmula? Tá? Você poderia observar o seguinte. São 500 termos, certo? Então vamos traçar a metade dessa fila, dessa sequência. 250 para um lado, 250 para o outro. Vamos dizer que está aqui essa metade. Beleza. Olha só que legal. Olha que legal. Se eu pegar o primeiro termo com o último, a soma dá 1000. Certo? 999, que é o último, com o primeiro termo, mais um dá 1000. Se eu pegar o segundo termo e somar com o penúltimo, ou seja, com o termo equidistante, também dá 1000. 997 mais 3. Se eu somar o terceiro termo com o antepenúltimo termo, ou seja, se eu pegar o terceiro termo da esquerda para a direita e somar com o terceiro termo da direita para a esquerda, isso também vai dar 1000. Já percebeu onde eu quero chegar? Então, se eu a cada termo analisar ele com seu correspondente equidistante, essa soma vai dar 1000. Certo? Eu faço isso com o primeiro com o último.
o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim vou, certo? Só que se eu fizer isso com todos os números, eu vou ter feito essa conta 2 vezes, o que vai poluir o meu resultado. Eu vou ter feito a mesma conta 2 vezes. Não faz sentido, né? Se eu for fazendo com todos, ó, comecei do 1, somei ele com 999. Aí eu vou chegar lá no final e aplicar o raciocínio para o 999. E aí vou voltar a somar ele com 1. Então, como eu estou fazendo isso contando a mesma coisa 2 vezes, eu preciso descontar essa conta. Então, se são 500 termos, eu vou fazer 1000 multiplicado vezes a metade desses 500 termos, o que é exatamente a fórmula da soma da PA. É daí que vem. E ainda tem reza a lenda que o lendário matemático Gauss, né? Carl Friedrich Gauss, ele deduziu isso daqui lá nos primeiros anos escolares do fundamental. Parece que ele não estava prestando muito bem atenção na aula, que não sei o que, o professor, a professora pediu para ele somar todos os números do 1 ao 100, né? 1, 2, 3, 4, até o 100. Meio que para deixar ele ocupado, né, por um tempo, ali meio que talvez até um pouco como punição. E aí, reza a lenda, ele observou esse raciocínio aqui. Beleza? E daí que vem a fórmula da progressão aritmética, da soma dos termos, né? Então perceba que, através desse raciocínio, você chegaria na fórmula de qualquer forma. E o que dá aqui? Não são 500 termos? Se eu dividir isso por 2, se eu associar eles 2 a 2, eu vou formar 250 pares. Ok? Então, ó, a minha soma de todos esses termos vai ser 250 vezes a soma desses pares. 2 a 2 aqui, esses números estão somando 1000. Tá? Se eu multiplicasse pelo número de termos, eu estaria contando 2 vezes. Então, eu tenho que multiplicar pela metade do número de termos. Né? Claro, isso aqui no caso de uma progressão, de uma sequência de números pares de termos. Né? Esse aqui tem 500 termos, é um número par. E aí ficou fácil, acabou o problema. Está aqui, ó, 250 vezes 1000. Se você tivesse jogado os valores da fórmula aqui, ia dar a mesma coisa, tá? N é 500, certo? O número de termos. A1 é 1. A N é 999. Ia dar 999 mais 1, ia dar 1000. Ia dar 500 vezes 1000. E aí você ia dividir por 2, ia dar 500 dividido por 2 é igual a 250 vezes 1000, tá? Só que nas respostas não está nesse formato aqui, né? Perceba que nem faz sentido a B e a C e a E, nesse caso aqui, né? E ó, 250 multiplicado por uma potência de 10. Não vai alterar o 2 e o 5 aqui. Agora resta saber qual dessa notação aqui que está correta. Então vamos transformar isso aqui em potência de 10. Ó. 250 vezes 10. Quantos zeros tem aqui? 3. Vezes 10 elevado a 3. Não é a A, porque a A é 25 vezes 10 a 3. Então só resta D. Mas o porquê está aqui. Ó. 250 não é 25 vezes 10? Agora, ó, essa potência de 10 aqui eu vou adicionar nessa daqui. Bases iguais, somos expoentes. Quando não tem nada, o expoente é 1. 25 vezes 10. 3 mais 1 costuma dar 4. Olha que legal. Opção D. Beleza? Bom, vamos lá. Questão de razão e proporção agora. Um caminhoneiro com velocidade constante de 80 km por hora percorreu uma certa distância em 10 dias, viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso, com velocidade constante de 60 km por hora, viajando 5 horas por dia, ele levará
Bom, questão de regra de três composta, tá? Que é a única que eu achei dessa banca entre 113 questões. Bem característico, né? Passa uma situação e depois passa outra situação, faltando uma das informações, tá? Então você vai avaliar a quantidade de grandezas. Regra de três composta, perdão, você vai relacionar pelo menos 3 grandezas, tá? Pode ser mais. Então, vamos avaliar quais são. Então a gente tem, ó, velocidade. Temos distância. Não, perdão, distância não, porque a distância é a mesma nos dois casos, então você pode ignorar, certo? Em 10 dias, temos tempo, então. Tempo em dias. E temos horas por dia. Beleza? Horas por dia. São essas 3 grandezas. Esse aqui é feio. Esse está menos feio. Se repetir o mesmo percurso, e aí ele passa as outras informações. Agora vamos avaliar. Vamos pegar o que ele informou no primeiro caso. Então a primeira linha aqui é do primeiro caso, da primeira situação. Velocidade é 80 km por hora. Não vou botar unidade, tá? Porque as unidades são as mesmas. Caso fossem diferentes, você primeiro teria que igualar e escolher uma, tá? Depois, ele me fala que nessa situação ele levou 10 dias para percorrer essa distância, viajando 6 horas por dia. Beleza. Agora vamos achar nossa incógnita. Se repetir o mesmo percurso, ou seja, percorrer a mesma distância. Só que agora a velocidade é de 60. E agora ele vai viajar 5 horas por dia ao invés de 6. Em vez de 6. E o que ficou faltando? A quantidade de dias que ele vai precisar nessa nova situação. Então aqui, ó, eu montei o esqueminha da regra de 3, tá? E agora, como é que vai fazer daí? Agora que vem o pulo do gato, tá? Presta atenção. Nesse algoritmo que eu vou passar, a gente vai travar essa coluna da incógnita, tá? A gente vai identificar onde que está a incógnita. A incógnita está na coluna dias, certo? E aí, a gente vai escolher uma orientação para analisar isso aqui. A gente vai pegar essa incógnita e vai analisar duas a duas com as outras. Perdão, a gente vai pegar essa grandeza e analisar a relação de proporção entre ela e as outras grandezas, tá bom? E eu vou fazer isso escolhendo a coluna, a grandeza onde tem a incógnita, tá? Eu vou escolher essa orientação aqui, ó. Vou montar minha fração dessa forma. O que isso quer dizer? Coloquei aqui, ó, 10x. 10 sobre x. É a quantidade que ele leva, de dias que ele leva na primeira situação e x que é na segunda situação, que eu não sei ainda. Agora eu vou pegar a grandeza dias e analisar ela com velocidade. O que eu estou buscando nessa análise? Entender par a par, tá? Isoladamente aqui, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E dependendo da situação, eu vou montar minha equação aqui de uma forma para uma e de uma forma para outra. Ok? Então, olha só. Dias e velocidade. Se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo ou aumento a quantidade de dias que eu levo para percorrer uma mesma distância. É uma mesma distância. Se eu aumentar a velocidade, eu vou percorrer essa distância em mais ou menos tempo? Menos tempo, né? Então perceba que velocidade e tempo, nesse caso, são inversamente
proporcionais. Porque quando um aumenta, o outro diminui. E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo a minha velocidade, olha só, passo de 80 para 60, para percorrer o mesmo percurso, eu vou aumentar ou diminuir o tempo que eu levo? Eu vou aumentar. Então, a grandeza dias está indo para uma direção e a velocidade está indo para outra. Beleza? Então, nesse caso, eu vou trazer isso para cá, para a minha equação. Eu travo aqui ó, a coluna onde tem a incógnita e igualo a ela às outras, tá? Ao produto das outras. Mas como é que vai fazer agora? Eu não vou chegar aqui e vou montar a fração 80 por 60. Eu só faria isso se dias de velocidade fosse diretamente proporcional a dias, que é a minha grandeza referência. Velocidade é inversamente proporcional à minha grandeza referência, que eu escolhi como referência. Então, eu vou montar a fração na ordem contrária, já que ela é inversa. Na ordem inversa. Essa aqui eu não montei assim de cima para baixo. Essa daqui, que é uma grandeza inversamente proporcional à minha grandeza referência, vai ser montada de baixo para cima. Ou melhor, o número de baixo vai ser o numerador e o de cima vai ser o denominador. Beleza? É para isso que servem essas setas, para você se orientar visualmente. Isso aqui é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Tá? Agora, vamos analisar a grandeza horas por dia. Aqui, ó. 2 a 2, a análise. Bom, se eu aumento as horas viajadas por dia para percorrer um mesmo percurso, eu aumento o tempo que eu vou levar ou diminuo o tempo que eu vou levar? Eu aumento. Eu diminuo, né? Perdão. Eu estou viajando mais horas por dia, eu vou diminuir o número de dias que eu vou levar. Então, percebe que, mais uma vez, aqui estamos lidando com grandezas inversamente proporcionais. Porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, ó, quando eu diminuo as horas viajadas por dia, eu aumento o número de dias que eu vou levar para percorrer uma mesma distância. Então, mais uma vez, eu vou montar minha fração de modo inverso a que eu montei a minha grandeza referência. Tá? Vai ficar 5 sobre 6. Beleza? Aqui estava todo o problema. Montar o esquema, fazer essa análise 2 a 2 e montar uma equação da maneira coerente, tá? Relacionando as grandezas diretamente e inversamente proporcionais à grandeza referência que você escolheu. Tá? Então, agora é só calcular essa equação. Aqui não deve ser o problema, tá? Aqui é só fazer conta. Sempre que se diminuir é só fazer conta, então você não tem mais problema. Né? O problema estava nessa interpretação, nesse raciocínio. A regra de 3 composta é isso. Tá? Se tivessem mais grandezas, você ia fazer essa análise mais vezes, somente isso. Mas a lógica da coisa é essa aqui. Então vamos calcular. Ó, aqui a gente já pode cortar esse 6 com esse 60, né? Aqui fica 1, aqui fica 10. Vamos trazer para cá. 10 sobre x, igual a 10 sobre 80, vezes 5. Posso cortar esse 0 com esse, né? Vai ficar 1.
10 sobre x igual a 5 oitavos. Vamos fazer multiplicar cruzado aqui. Vai ficar 80 desse lado, igual a 5x desse aqui. Vou dividir os dois lados por 5. E corta. 80 de 5 vai dar o quê? 16? Fala pra mim. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 6, 30. 50 mais 30, 80, né? Então, x é igual a 16. 16 o quê? 16 dias. Gabarito, letra D. Mais uma questão de razão e proporção. Uma piscina completamente cheia deve ser limpa. E, para isso, abre-se o ralo para esgotar a água. O ralo leva 20 horas para esvaziá-la completamente. Depois de limpa, a piscina levará 8 horas para ficar completamente cheia. Porém, alguém esqueceu o ralo aberto. O tempo necessário para encher essa piscina será de... questão bonita, né? Bonitinha. Bota a gente para pensar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos quebrar o problema em partes, tá? Problema grande a gente quebra em partes. Vamos primeiro tentar pensar numa relação para definir qual é a taxa de enchimento real dessa piscina, certo? A gente já sabe que ela vai encher, porque ela enche mais rápido do que esvazia, né? Leva 8 horas para encher totalmente, leva 20 horas para esvaziar totalmente, então, mesmo com o ralo aberto, ela vai encher, certo? Você está entrando água numa taxa, numa velocidade mais rápida do que o ralo consegue esvaziar, ou seja, não é uma relação 1 para 1, né? E entra e sai na mesma hora. Bom, então ela está enchendo. Aí quer saber quanto tempo vai precisar. Então vamos tentar achar essa taxa de enchimento aí que está acontecendo atual, né? Como que a gente pode fazer isso? E esse é o ponto mais crucial da questão. Depois que você enxerga isso, o resto ali é praticamente só fazer conta, tá? A gente sabe que quando fica só para fazer conta, é porque o problema acabou. Então, vamos ver aqui a taxa de enchimento. A gente está com a seguinte situação. É como se fosse um saldo, certo? Eu tenho o valor positivo, né, o que eu tenho, e vou tirar a dívida, o desconto, certo? E quero dizer, primeiro, eu vou fazer a taxa de enchimento, que é de 1 para 8, certo? Menos a taxa de esvaziamento. E isso vai me dar o meu enchimento atual. Concorda ou não? Para encher essa piscina, eu levo 8 horas. Para esvaziar essa mesma piscina, eu levo 20. E essa taxa aqui, ó, do enchimento da vazão do ralo, se relaciona dessa forma. De modo que aqui eu tenho minha taxa de enchimento atual. Quanto que está enchendo essa piscina? E em qual velocidade? No final dessa conta, eu vou obter o quê? O quanto que essa piscina está enchendo por hora. Legal ou não? Aqui que estava a chave da questão, tá? Reflita um pouco, se não pegou, volta, tenta ler de novo e tenta ver se você consegue enxergar isso aqui. Aqui que estava a chave da questão. Se você chegou até aqui, muito bem. Então vamos lá. Agora a gente precisa igualar esses denominadores, né? Porque esse número não está bonito. Isso aqui dá para fazer essa subtração, mas só se igualar os denominadores. Se você tirar o MMC
entre esses dois números, você vai pegar o número 40, tá? Eu não costumo, quando são números fáceis assim, tirar o MMC. Eu tiro uma fração equivalente, beleza? Bom, eu quero transformar isso aqui no mesmo denominador. Aí eu penso no denominador em comum entre eles. E nesse momento é basicamente tirar o MMC, mas bem rápido, tá? Eu sei que na tabuada do 8 tem o número 40. Eu sei que na tabuada do 20, se eu fizer essa tabuada do 20, 20 vezes 2 ia dar 40. Então, 40 é o denominador que eu quero chegar. Na primeira fração, para ter 40 no denominador, eu tenho que multiplicar por 5. E se eu multiplicar o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador por 5 para continuar com uma fração do mesmo valor, para continuar uma fração equivalente. Então, 5 vezes 1, suma dá 5. Aqui, nessa daqui, eu vou querer a fração equivalente 2 sobre 40. Certo? Multipliquei por 2 embaixo, então tem que multiplicar por 2 em cima também. Agora pronto, ó, igualei denominador, é só operar os numeradores. Eu vou chegar nessa fração aqui. E o que ela me diz? Ela me diz o quanto que essa piscina enche por hora. Certo? Ela enche 3/40 por hora. E aí? Agora ele quer saber o tempo necessário. Agora acabou, tá? Você pode fazer uma simples regra de 3 agora para matar a questão. Ó, se em 1 hora ela enche 3/40, você concorda que para encher completa é quando eu chegar no 40 sobre 40? 40 sobre 40 é o quê? É 1. Então, se em 1 hora eu encho 3/40 da piscina, em quanto tempo eu encho a piscina inteira? A piscina inteira é 1, tá? Seria a fração 40 sobre 40. E aí pronto. É uma relação diretamente proporcional, né? Então eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 3x sobre 40 igual a 1. Passo 40 para lá, que está dividindo, vai multiplicando. Fica 3x igual a 40. Divido os dois lados por 3. 40 dividido por 3 vai dar 13,333. Vai dar uma dízima aqui. Isso aqui está em que unidade? Em horas. E x dá o tempo em horas. Tá, e que diabo quer dizer essa dízima periódica aí em horas? Você pode me perguntar. E eu te respondo. Está te dizendo o seguinte. Que isso é um terço. Como é que é? Como é, amigo? Sim, um terço. Um terço não é essa dízima aqui, ó. Agora imagina. Isso aqui, ó. São 13 mais essa dízima. Tô com dívida na cabeça, né? A palavra dívida tá na cabeça e na conta bancária. Então essa dízima é a mesma coisa que um terço. Concorda ou não? Certo? 13 horas inteiras mais um terço de hora. E quanto é um terço de hora? E 1 hora é 60 minutos. Se eu dividir isso por 3, vai dar 20. Certo? Então eu tenho 13 horas e 20 minutos. É o tempo que eu levo para encher essa piscina nessa situação. Beleza? Vamos lá. Mais uma de razão e proporção. Só que dessa vez
um pouco mais simples, tá? São contratados 24 profissionais para que uma determinada tarefa fique pronta em 5 dias. Se a mesma tarefa tivesse que ficar pronta em 3 dias, com a mesma jornada diária de trabalho, o número necessário de profissionais a mais que deveriam ser contratados é... Vamos lá. Quantas grandezas nós temos? Temos profissionais e temos o tempo que eles levam para fazer essa tarefa. 5 dias. Primeiro momento, né? Perceba que a tarefa é a mesma nas duas situações. Então, não vai ser contabilizada. Ó, se a mesma tarefa tivesse que ficar pronta em 3 dias, com a mesma jornada de trabalho, ou seja, jornada de trabalho também não é uma grandeza a ser considerada, o número necessário de profissionais, e aqui está a nossa incógnita, tá? O número necessário de profissionais a mais, tá? Ele não quer o próximo número, o número de profissionais na situação 2. Ele quer saber quantos eu precisei a mais, tá? Então vamos lá. Profissionais e o tempo. Na primeira situação, tenho 24 profissionais que realizam a tarefa em 5 dias. Na segunda situação, eu não sei quantos profissionais eu tenho, mas eu quero que eles realizem em 3. Perceba, ele já matou a charada para você. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, certo? Se eu aumento o número de profissionais, eu diminuo o tempo que eu estou levando. Certo ou não? Estou aumentando o número de profissionais para fazer a mesma tarefa. Eu diminuo o tempo que eu levo para fazer essa tarefa. Certo? Então, tempo está indo na setinha ao contrário. Está indo na direção contrária, são inversamente proporcionais. E aí, nesse caso, como é que eu vou montar a minha equação a partir daqui? Eu vou multiplicar direto. Se é inverso, vai reto. Tá? 24 vezes 5 vai ser igual a 3x, a x vezes 3. Ok? 24 vezes 5 vai dar 5 vezes 20, 100. 5 vezes 4, 20, 120. Dividindo os dois lados por 3, fica x igual a 40. 120 dividido por 3 é igual a 40. Ah, marquei letra C. Pronto. Gabaritei a prova. Vou para abraço. Não. Você achou o número total de funcionários que eu preciso para fazer essa tarefa em 3 dias. Só que não é o que ele quer. Ele quer o número de profissionais a mais que deveriam ser contratados em relação à primeira situação. Pois é, o que ele quer é a diferença entre esse número de profissional aqui com o primeiro. 40 menos 24, que vai dar 16. Então, 16 é a nossa resposta, porque ela diz quantos profissionais a mais que deveriam ser contratados, de acordo com as condições que o problema apresentou. Beleza? Então, cuidado, tá? Sempre revise a sua solução. Isso aqui é o tipo de questão que você está fazendo ali no momento que você está cansado na prova. É muita probabilidade de você marcar a opção errada, tá? Por uma desatenção aí. E chegamos nela, a tal da regra de sociedade. Beleza? Eu só achei uma questão sobre isso nas 113 questões
da banca COSEAC, que eu pesquisei, tá? Até então, eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu tive que pesquisar. A primeira vez que eu me deparei com essa questão, eu não consegui resolver. E aí fiquei dias tentando resolver sem olhar nenhuma resolução e sem pesquisar nada sobre isso aqui. Depois que eu vi no edital essa tal de regra de sociedade, e aí eu fiz associação com essa questão. E aí eu fui pesquisar o que era essa tal da regra de sociedade. E aí eu voltei para resolver a questão. Tá? Então, basicamente, o que isso quer dizer? Você vai calcular a parte que cabe a cada sócio em um determinado lucro, como nós vamos ver aqui. Tá? 3 pessoas, A, B e C, constituíram uma empresa e tiveram as seguintes participações. A, investiu um capital de R$5.000 durante 20 meses. B, um capital de R$6.000 durante 30 meses. E C, um capital de R$3.000 durante 40 meses. Após 40 meses do início da empresa, foi calculado um lucro de R$8.500, que foi repartido entre os sócios. A parte desse lucro que coube ao sócio minoritário foi de... Bom, vamos primeiro, o que é essa tal da regra de sociedade? Olha, você vai ter certo lucro que precisa ser dividido entre um certo número de sócios, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma analisada na regra de um modo geral, sem levar em conta os números da questão. Eu tenho 3 sócios. Aí, ao sócio X cabe X do lucro. Ao Y cabe essa parte do lucro. E ao sócio Z cabe essa parte do lucro. Somando as partes que cabe a cada um, eu tenho o lucro total, certo? Então tá. E aí, beleza. Até aqui, tudo bem. Só que, e depois daqui? Então, você vai concordar que a parte que cabe a cada um é proporcional ao capital que ela investiu e ao tempo que o capital ficou investido. Concorda? De modo que, o que isso quer dizer? Se eu pegar a parte que cabe ao sócio X proporcional ao capital que ele investiu e ao tempo que ele deixou investido, isso vai ser igual, tá, à seguinte proporção. A proporção a parte do lucro que cabe ao Y sobre o capital que o Y investiu e o tempo que o Y deixou esse capital investido. E isso vai ter que ser igual também, ao mesmo tempo, com a seguinte proporção. Com a proporção da parte do lucro do Z em relação ao capital que ele investiu e ao tempo que ele deixou investido. Certo? Essa aqui é a tal da regra de sociedade. Tá? E faz sentido. Porque, veja só, a gente está dividindo esse lucro aqui. Essa divisão ela é feita de modo igual. Certo? Ou seja, se você investiu o mesmo que eu, pelo mesmo tempo que eu, você vai receber a mesma coisa que eu. E se você investiu diferente de alguma forma, você vai receber proporcionalmente, tá? E estão recebendo o lucro dentro das mesmas condições. É como se isso não fosse proporcional, isso seria assim, ó. Eu investi R$1.000
por 10 meses. Você investiu R$1.000 por 10 meses. Mas o nosso lucro, a nossa parte do lucro foi diferente. Opa, aí não é proporcional. Aí tem alguma outra coisa sendo levada em conta. Certo? Se você fizer uma distribuição proporcional, é assim que ela vai ficar. A minha parte do lucro em relação ao capital que eu investi e ao tempo que eu deixei investido é igual à proporção da sua parte do lucro sobre o capital que você investiu e no tempo que você deixou investido. Ok? Essa relação entre as participações de cada um é igual à soma desses numeradores dividido pela soma dos denominadores. Pegar os numeradores dessas relações aqui, dessas igualdades, com as partes do lucro de cada um, e somar, e dividir pelos denominadores, né, que é a participação de cada um. Essa fração vai ser igual a qualquer uma dessas frações aqui. Tá? Então, isso é o que você precisa saber. Essa relação, igualdade e proporção entre as participações, é o que você precisa saber para fazer questões de regra de sociedade. Tá? É um pouco complicado no início, mas se você entendeu a questão da proporção de participação e isso vai determinar o que retorna para mim em lucro, você só tem que ficar ligado em absorver isso aqui, ó. E a partir do momento que você tem esse tipo de situação de proporcionalidade, você pode se valer dessa regrinha, tá? É a soma desses numeradores dividido pela soma dos denominadores. Essa fração aqui que você obteve é igual a qualquer uma dessas frações aqui. Tá bom? Essa é a parte difícil. Agora vamos aplicar isso. Bom, o lucro foi de R$8.500. Ele falou, ó, após 40 meses, foi calculado um lucro de R$8.500. Ele quer saber o quanto que coube ao sócio minoritário. Sócio minoritário vai ser o sócio que receber a menor parte desses R$8.500. Concorda? Se ele recebeu a menor parte é porque ele tinha a menor participação. E se ele tinha a menor participação, ele era o sócio minoritário. Então, A mais B mais C é igual a R$8.500. Certo? A parte de A, a parte de B, a parte de C. Se eu somar tudo, eu tenho o lucro total. E agora, eu vou aplicar na relação da regra de sociedade. A parte de A é proporcional ao capital que ele investiu, 5.000, vezes o tempo, 20 meses. E essa relação é igual a parte de B sobre o capital que ele investiu, 3.000, pelo tempo que ele investiu, 30 meses, multiplicado pelo tempo que ele investiu, né? E, por sua vez, é igual também à relação entre a parte de C com o capital que ele investiu, R$3.000, durante 40 meses. Tá? Ah, o sócio minoritário é o C. Ele investiu menos. Mas ele investiu por mais tempo. Então, isso não necessariamente o torna minoritário, tá? Ele tem investido menos.
Então você vai ter que esperar no final para ver quem recebeu a menor parte. Aí sim, esse vai ser o minoritário. Aqui, eu vou simplificar, tá? Eu posso entender isso aqui da seguinte forma. Ó. 5.000 é 5 vezes 1.000, certo? 5 vezes 1.000 e 20 é 2 vezes 10. Com a multiplicação, eu vou alterar a ordem dos fatores, tá? Para deixar isso mais fácil de visualizar. O que eu vou fazer? Essa simplificação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa para cá. Vezes 10.000, com 4 zeros, né? Para cá também. 3 vezes 4 vezes 10.000. Eu vou simplificar tudo por 10.000, né? É como se eu multiplicasse cada uma delas por 10.000, aí eu vou cortar o 10.000 de cima com o de baixo. Então, isso aqui eu posso cortar. Beleza? Aí eu fico com a seguinte situação. A sobre 10 é igual a B sobre 18 é igual a C sobre 12. E aqui eu ainda posso simplificar por 2, né? De modo que eu fico com A sobre 5 igual a B sobre 9 igual a C sobre 6. Beleza? Beleza. E agora eu vou aplicar aquela relação lá, aquela regrinha da regra de sociedade. Isso aqui é igual a eu somar os denominadores A mais B mais C e dividir pela soma dos denominadores. 5 mais 9 mais 6. E veja só, A mais B mais C não é justamente a parte do lucro de A, a parte do lucro de B, a parte do lucro de C. Se eu somar tudo isso aqui, não é justamente o lucro total? 8.500? Vamos trazer aqui para cima. 8.500 dividido por 6 mais 5, 11, mais 9, 20. Corta esse zero com esse. E agora vamos dividir 850 por 2. 425, né? 425. O que esse 425 está me dizendo? Ele está me correspondendo ao valor dessas proporções, certo? 425 é esse número aqui, ó. Tá? Então, qualquer fração que eu pegar aqui, eu posso igualar ao 425. Beleza? Então, vamos ver. O A sobre 5 é igual ao 425. O B sobre 9 é igual a 425. E o C sobre 6 também é igual a 425. Aqui eu achei o fator de proporção da relação entre a parte do lucro que cabe a cada um em relação ao capital e tempo que cada um investiu. Certo? E naturalmente, se eu pegar e fizer essa divisão 1 a 1 dessa proporção, eu vou ter que obter sempre o mesmo valor. Isso indica que essas grandezas estão proporcionais umas às outras. Então, olha só. Transformando isso aqui, eu vou ficar ó, que a parte de A corresponde a 425 vezes 5. A parte de B corresponde a 425 vezes 9. E a parte de C corresponde a 425 vezes 6. E daí? E daí que é o seguinte, eu não quero calcular
a parte do lucro do sócio minoritário, eu não vou calcular de todo mundo. Aqui eu já mato quem é o sócio minoritário. É o A, certo? Por quê? Porque, olha, aqui a parte de A vai ser 425 vezes 5. Todos os outros valores aqui vai dar maior que isso, porque eu estou multiplicando o mesmo número por um fator maior. Aqui eu estou multiplicando 425 por 9 e aqui por 6. Lá no A, eu estou multiplicando por 5, que é o menor fator, sendo multiplicado pelo 425. Então, o A é o sócio minoritário. Tá? E aí acabou. 425 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, ao sócio minoritário cabe R$ 2.125. Resposta gabarito B. Tá? Então, no edital, tá? Essa regra de sociedade lá. Então, é legal saber. Pode ser que a minha explicação tenha ficado um pouco confusa, tá? Porque é um conceito um tanto abstrato, né? Então, se você teve alguma dificuldade, pesquisa no YouTube outras aulas, outros vídeos para ver se fica mais claro para você. Eu tentei deixar tentei estabelecer conexões o mais intuitivo possível, tá? Para não só jogar uma regra aqui. Se você não está preocupado com isso, cara, decora a sua regra, entendeu? Você pode sempre só decorar a regra ali. Isso aqui é regra de sociedade. Eu lembro da regra, como é que funciona? As relações aqui, dessa regrinha aqui, ó. Se tu lembrar disso aqui, decorou isso aqui, já era. Tu vai matar a questão, é só substituir as incógnitas, tá? Eu tentei explicar de modo que isso ficasse intuitivo, de modo que isso fizesse sentido, tá? Mas você não está preocupado com esse purismo todo, decora a sua regra e acabou, tá bom? Vamos lá, uma questão de teoria dos conjuntos aqui, tá? Um conjunto A é formado pelas letras da palavra professor. O conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a... Beleza. O que você tem que saber sobre união? União, basicamente, é juntar dois conjuntos. Pega um conjunto A e o B e uno eles. Tá? Os elementos de A vão passar a pertencer a esse novo conjunto, que é o conjunto da união de A e B, e os elementos de B também. Só que, se no A eu tenho alguns elementos que também estão no B, quando eu fizer a união desses dois conjuntos, formar um novo conjunto, que é o conjunto que representa a união desses dois conjuntos, eu não repito os elementos, tá? Eu só conto uma vez, beleza? Então vamos ver. Vamos ver se tu entendeu mesmo. Olha só. Conjunto A, quais são os elementos do conjunto A? São as letras da palavra professor. Tá? Beleza. Então vamos analisar. Conjunto A tem as letras P, R, O, F, E e S. Ok? O que repetir, eu não conto. Formado pelas letras da palavra professor. Quais são essas letras? São essas letras aqui. Tá? E o conjunto B? O conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. S, A, L, R, I, O. Pelas letras da palavra salário. Esse A com acento aqui é a mesma coisa que A. A letra aqui é a letra A. Beleza? Então, quando eu fizer a união de A com B, eu simplesmente vou unir
os elementos desses dois conjuntos, sem repetir os que forem comuns aos dois conjuntos. Ok? Então vamos lá, ó. P. Vou repetir o conjunto que eu começar, eu vou repetir ele todo aqui. Vou começar pelo A, né? Vou colocar ele todo aqui. PROFES. Agora eu vou para o B. S já coloquei. Então vou repetir. A não tem ainda. L não tem ainda. R já tem. I não tem ainda. O já tem. Então fechou. Essa aqui é a minha união. O que ele quer saber? O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos. Então agora é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gabarito. Letra A. Beleza? Mais uma questão de conjuntos aqui. E quem viu o primeiro vídeo vai se identificar que essa questão é idêntica ao primeiro raciocínio daquela primeira questão, tá? Você só mudou a historinha e os números. E se você pegar aquele raciocínio decorado aqui, você resolve. E essa banca, nas questões que eu analisei, das 113 questões que eu analisei lá, teve 3 questões de conjuntos desse mesmo raciocínio aqui. Faltando a mesma informação, tá? Pedindo a mesma incógnita. Vamos lá. Numa turma de 70 alunos, 50 gostam do refrigerante A, 35 gostam do refrigerante B e 30 gostam dos dois refrigerantes. O número de estudantes dessa turma que não gostam desses dois refrigerantes é... Então vamos lá. Vamos desenhar. Conjunto A, conjunto B, galera que gosta do A, galera que gosta do B. Aí eu tenho o meu conjunto universo aqui, certo? Que é igual a 70 alunos. E aqui eu tenho a galera que não gosta de nenhum dos dois. Como sempre, o macetinho começa pela interseção. 50 gostam do A, então aqui é a galera que gosta do A. Somente do A ou do A e do B. E aqui a galera gosta do B. Aqui dentro aqui gosta dos dois e aqui só gosta do B. 30 gostam dos dois. Então eu já vou marcar o 30 aqui, ó. 30 gostam dos dois. Agora eu vou fazer a diferença e completar o preenchimento, né? Completar o preenchimento é redundância? Enfim, 50 gostam do A. Aqui eu já contei 30, então faltam 20. 35 gostam do B. Já contei 30 aqui, então faltam 5. E agora? Agora é o seguinte, meu parceiro. Minha parceira. Aqui, o universo, aqui dentro, essa galera toda somada tem que dar 70, não tem? Não tem que? 70 alunos, ó. Então, se eu somar 20, 30, 5 e o x, isso tem que dar 70. 20 mais 30 mais 5 mais x é igual a 70. E aqui é só fazer conta. E se é só fazer conta, você não tem mais problema. Certo? 20 mais 30 mais 5 dá 55. Mais x igual a 70. Jogo 55 para lá. Está somando aqui, vai para lá diminuindo. Subtraindo. 70 menos 55 igual a 15. Então, olha só.
15 não gostam desses dois refrigerantes, tá? Eles estão no pique do Toguro e preferem um suquinho de laranja. Mais uma questão de conjuntos. Num colégio, verificou-se que 5% dos alunos possuem motocicleta. 60% dos alunos possuem bicicleta e que 2% dos alunos possuem motocicleta e também bicicleta. Calma aí, vou fechar o olho e vou adivinhar a pergunta que ele vai fazer. Ele quer saber quantos por cento não tem nenhum dos dois. Quer ver? O percentual dos alunos desse colégio que não possuem motocicleta nem bicicleta é... Quem poderia imaginar, não é mesmo? Vamos lá. Nunca fizemos isso aqui antes, né? Putz, tá complicado, hein? Conjunto A. Conjunto B. Nosso conjunto universo. E aqui, a galerinha que não quer nem nenhum nem outro. E a galera que tem moto. Aqui a galera que tem bicicleta. No meio aqui, na interseção, a galera que tem os dois. Só que agora, deu uma variada, né? Sejamos honestos, vai. Tá em porcentagem as coisas, tá? Tá em porcentagem. Ele dessa vez não nos deu o valor numérico do conjunto universo, tá? Mas está em porcentagem, está tudo em porcentagem. O universo vale 100%, né? 100% dos elementos trabalhados estão dentro do conjunto do universo. Então é isso que tem que ter na cabeça, tá? Então vamos lá. Nossa interseção começa com o quê? 2% dos alunos possuem motocicleta e bicicleta. Então aqui, 2. Lembrando que isso aqui tudo está em porcentagem, tá? 2%. Agora, ó, moto não era 5? 2 para 5 falta quanto? 3. Né? Aqui em bicicleta, 60%. Já contei 2, vou contar os outros 58 aqui. Então, mais uma vez, se a gente somar tudo isso aqui, tem que dar o conjunto universo. Tem que dar o total. 3%, né? 3% mais 2% mais 58% mais X%. Fiz o quê, meu filho? X%. É isso aí. O percentual dos alunos. A minha incógnita está em... Ele quer em valor percentual. Quer em valor porcento. Tá? Não está tudo em porcentagem aqui? 3%, 2%, 58%. Se eu somar toda essa porcentagem aqui, eu tenho que ter o universo inteiro. Eu tenho que ter 100%. Certo? Isso aqui tudo somado tem que dar o total. O total é o quê? O total é 100%, não é? O total é a unidade inteira. Fração de denominadores iguais, ó. Soma de frações de denominadores iguais. Repete o denominador, denominador e soma os numeradores. 58 mais 2, 60. 60 mais 3, 63. Mais x. Igual a quanto? 100 dividido por 100 não é 1? É, né? Pois é. Agora, tu multiplica cruzado aqui, ó. Fica cruzado, se você quiser enxergar 1 sobre 1, né? Vou fazer mais rápido. Joga esse 100 para lá, multiplicando, tá? Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. 63 mais x igual a 100.
eu tirar 63 dos dois lados, ou jogar esse 63 para o outro lado, aqui ele está positivo, ele vai para lá negativo, e aí fica x igual a 100 menos 63. E isso aqui vai dar x igual a 37. Beleza? Em valores percentuais, ó, se eu botar o x percentual, vai ficar 37%. Certo? Gabarito letra C. Questão idêntica às outras duas que a gente já resolveu de conjuntos dessa forma. Uma no primeiro vídeo e uma nesse vídeo aqui. O que mudou foi essa questão aí de trabalhar com porcentagem, mas o raciocínio era o mesmo.